Patrícia, me fala uma coisa. Jaú é a sua origem, né? Pelo que você já minha nos disse terra de aqui. origem, né? É. Com quantos anos você veio para Londrina? Eu vim com 18. Eu passei na UEL, em jornalismo, e vim para cá para estudar e nunca mais fui embora. Muito bem. E antes de vir para Londrina fazer o vestibular, você já conhecia Londrina? Não conhecia. Meu pai conhecia, meu pai era advogado lá em Jaú. E quando eu falei que eu queria fazer jornalismo, eu passei aqui na UEL e passei na Unesp de Bauru, que é do ladinho lá, né? Sim. E aí eu falei pro meu pai, pai, e agora? O que eu faço? Ele falou, Bauru é aqui do ladinho, mas Londrina é um cidadão. Ele falou com essas palavras, né? Que era uma cidade maravilhosa na época em que ele veio, que foi na década de 70. Daí eu vim em 92 e vim para estudar e me apaixonei assim à primeira vista pela cidade e estou aqui até hoje. Um passarinho me contou que quando você era mais jovem, você tinha um interesse diferente do jornalismo. Diz que você queria ser bailarina, é isso? Gente, vocês estão bem informados. Eu fui bailarina, na Olha! verdade. Eu fui. Que bacana. Eu comecei a dançar tarde, né, para uma bailarina. Eu comecei com 12 anos. Normalmente as menininhas começam ali com 3, 4 anos. Mas logo eu já despontei, eu cheguei a dar aula de balé, eu cheguei a dançar profissionalmente. A gente tinha um grupo e a gente percorria assim, cidades do interior de São Paulo. Quando eu vim para cá, eu logo já entrei num grupo também, que era o grupo da UEL, que chamava Gradança. E a gente viajou também, né? Fizemos várias cidades aí, participamos de festivais, Florianópolis, Joinville. E em 93 eu já fazia faculdade, né? Eu estava terminando o meu 2º ano da faculdade e ainda estava naquela dúvida, né? Se eu queria ser jornalista, se eu queria ser bailarina. E eu me lembro que eu fiz uma apresentação no Ouro Verde. Eu sozinha não, né? A gente tinha o grupo. E foi, assim, memorável, assim. Eu estava me lembrando disso hoje, assim. Nossa, eu queria tanto que alguém tivesse filmado, porque hoje em dia, né, com o celular, todo mundo filma tudo, mas naquela época... E aí foi, acho que no finalzinho do ano. Daí o Leonardo Ramos, né, que era então diretor da Funcart, eles iam criar o balé de Londrina. Aí o Léo falou assim, eu quero você lá em tal lugar na segunda-feira que a gente vai fazer uma seletiva para a gente formar uma companhia de balé londrinense e você já está praticamente dentro e tal, não sei o quê. Aí eu falei, Léo, eu vou ser jornalista, eu vou parar. Mas eu nunca parei de dançar, né? Mas, assim, nos palcos eu parei naquele dezembro de 1993, lá no Teatro Ouro Verde. O que foi que despertou em você essa paixão por jornalismo? Eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre tive muita facilidade para me comunicar por meio das palavras, principalmente escritas. Eu nunca imaginei que eu fosse cair em televisão, né? Mas gostava, sempre tive muito zelo pela língua portuguesa. Como eu falei, meu pai é advogado, foi daquela época em que tinha muitas aulas em latim, né? Foi seminarista, então o latim estava presente na minha casa. Minha mãe é professora de latim, deu aula de letras lá na faculdade de Jaú. Olha só. Professora de inglês, português. Então as minhas influências, elas foram muito ricas assim nesse sentido. E quando eu comecei o curso, eu confesso para você assim, no primeiro ano foi mais ou menos. Aí eu entrei para fazer estágio em rádio, né? A gente estava falando disso antes de começar. Quando eu entrei para a rádio, que era a Rádio Alvorada, eu me apaixonei. Falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu acho que eu consigo me comunicar com as pessoas, eu acho que eu sei me expressar. E foi assim, logo no primeiro ano da faculdade. Que bacana isso. E quando você se formou, o seu primeiro trabalho na área foi como? Eu comecei antes, né, de me formar, como eu falei. Trabalhei tanto ali na Alvorada, 1 ano e meio. Depois eu fiquei na Paiquerê um tempo. Aí eu fui fazer meu TCC, eu falei, vou sair. Aí eu, com o diploma, eu tinha uma TV em Londrina que era num canal fechado, que chamava TV Mix.
Me lembro da TV Mix. Antes da Unopar comprar, porque as pessoas se lembram da TV Mix quando a Unopar comprou. Mas ela era de um grupo de 3 sócios e eles estavam montando a grade. Eles não tinham grade de programação. E aí tinha um amigo meu, né, que estava tentando fazer com que eu não voltasse para Jaú. Aí ele falou, vamos fazer um programa lá na Mix? A gente tinha que comprar o horário. E a gente comprou, na verdade, ele comprou, né? Que ele que pagou e eu ia lá e fazia o programa que chamava Canal do Consumidor. Era um programa voltado para os direitos do consumidor. Uhum. E aí eu fiz 2 meses o programa, mas imagina, uma TV que não tinha grade, não tinha nada, a gente estava pagando para trabalhar. Aí eu falei, Paulinho, eu vou voltar para Jaú. Meu pai arrumou um emprego para mim no jornal lá de Jaú. E ele falou, não, vamos lá na TV Londrina, que era afiliada à Band. A TV Londrina acabou de abrir. Isso era... a TV tinha começado aqui em Londrina em julho de 96. Aí, isso foi no finalzinho de agosto, mais ou menos. Falou, vamos tentar fazer o nosso programa lá na TV Londrina. Aí eu fui conversar com então, o diretor de jornalismo, que era o Darcy Machado. Aí ele falou assim, olha, a gente não loca espaço, né, na nossa grade, mas a gente está precisando de uma repórter. Você não quer fazer um teste? Aí eu fiz o teste, passei e estou lá até hoje. Que legal, que legal. Mas assim, né, só engraçado, né, porque a gente decorava na TV Mix, não tinha TP, né, para ficar lendo. E eu chegava com textos enormes, assim, diante da câmera, decorava tudo e falava. Aí o Darcy falou assim, nossa, mas vocês tinham TP lá na TV Mix? Eu falei, não, eu decorava tudo. Eu fui contratada pela minha boa memória, que, modéstia à parte, é muito boa mesmo. Eu tenho muita facilidade para decorar texto e tal, e aí eu fiquei na Tarobá, né, a TV Londrina se transformou em Tarobá, né? Fiquei 13 anos como repórter de rua. Depois eu fui 10 anos editora e apresentadora de jornal, de bancada, né, âncora, como o pessoal fala. Nos últimos 3 anos, eu assumi a chefia do jornalismo lá, que foi um grande sonho realizado. E faz 3 meses que eu assumi o maior desafio também, que foi sair do jornalismo e vir para esse programa, que é o Tarobá Cidade, que ele alia um pouquinho de jornalismo com entretenimento. O X bacana, hein?